Boa noite, meus irmãos, graça e paz. O sacerdócio dos pais. Comecei a trabalhar um pouco em cima disso, ler e estudar, é muito vasto. Falar sobre um tema desse em 50 minutos, uma vez, é uma missão quase que impossível. Por isso, vamos começar orando. Pai de toda graça, de toda misericórdia, nós queremos mais uma vez te render graças nessa noite, porque em Cristo, Pai, tu fizeste de nós sacerdotes, para sermos sacerdotes primeiramente em nossos lares. Nos ajuda, Pai, por graça, por misericórdia, a desempenhar esse ofício tão maravilhoso e tão desafiador. Muitos de nós estamos completamente perdidos, desanimados, por isso fala conosco, nos traga de volta ao primeiro amor e à nossa centralidade em Cristo Jesus. É isso que nós te clamamos e pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Pedro nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que é um sacerdote? O que é ser sacerdote nos nossos lares? Quais são as funções do sacerdote? Então, eu quero começar com uma pequena explicação disso. Sacerdote vem do latim sacerdos, ou sacerdotem, e significa sacrificador, o que oferece sacrifícios. Presta atenção nessas definições, porque cada uma dessas definições se aplica ou vai se aplicar a nós, os pais. Então, sacerdote era o mediador entre Deus e o homem. O sacerdote tinha esse papel de fazer essa mediação entre Deus e o homem. O sacerdote era o representante de Deus ao povo. O sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios pelos pecados do povo, e não somente pelos pecados do povo, a Bíblia vai dizer. Primeiro pelos pecados dele também, os próprios, e depois pelos pecados do povo. Mas a obra do sacerdote inclui mais do que isso. Ele também fazia intercessão pelo povo e os abençoava em nome de Deus. Agora, nós pais precisamos ser, dentro dos nossos lares, sacerdotes. O que eu preciso ser na minha casa? Agora, graças a Deus, nós já temos uma andorinha que já bateu asa, mas nós temos ainda uma filhota, está conosco, mas eu dou muitas graças a Deus por uma série de estudos que essa comunidade fez muitos anos atrás, que foi o norte que nós usamos para educar as nossas filhas. Uma série de estudos sobre educação de filhos de 0 a 3 anos. Pastor Glênio, vários irmãos, e nós usamos aquilo e graças a Deus a palavra foi semeada e as nossas filhas estão aí, para a glória de Deus. Não são perfeitas,
mas nós cremos que o perfeito habita em cada uma delas. E o Senhor começou uma boa obra e está trabalhando. Então, o que nós, pais, sacerdotes dos nossos lares, precisamos ser? Representantes de Deus, intercessores, abençoadores, aquele que fala de Deus à nossa família. Tem um versículo na Bíblia que ele é duro de nós lermos ele. É lá de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. É um versículo que chega a doer os ouvidos. Mas a palavra de Deus nos diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o incrédulo ou que o descrente. Pesadinho, né? Senhor, tem misericórdia. Então, vocês pais, nós pais, somos responsáveis pelo sacerdócio em nossas casas. O pai homem de exercê-lo, que é o trabalho do homem. E o da esposa de ser auxiliadora, de ser ajudadora. Que é o mais importante, tanto um quanto o outro. Agora, aonde que nós nos perdemos, meus irmãos? Aonde será que nós nos perdemos em tudo isso? Sabe aonde? Eu estava pensando nisso agora à tarde. Na nossa posição. Posição com P maiúsculo. Quando eu digo posição aqui, é a nossa posição de filhos de Deus, de filhos do Altíssimo. Eu creio que nós perdemos essa noção, essa posição de quem nós somos, da nossa identidade em Deus. Isso aqui é o que vai trazer todo o problema. Infelizmente, muitos de nós esquecemos que a nossa pátria está nos céus. Nós somos igualzinho o povo lá quando saiu do Egito. Ele caminhava para a terra prometida, para uma terra que a Bíblia diz que emanava leite e mel, e eles indo para essa terra, o que aconteceu com eles? Eles começaram a olhar para trás. Eles começaram a lembrar dos quitutes, não, né, de cebolas. Eles começaram a lembrar da comida do Egito. O Egito na Bíblia é símbolo do quê? Do mundo. Então eles estavam indo para a terra prometida e começaram a lembrar dos manjares do Egito. Você sabe qual que é o seu problema, meu querido? Você sabe qual é o meu problema? O nosso problema está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Esse versículo da palavra de Deus vai mostrar o nosso problema. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Qual que é o nosso problema? Captou a mensagem ou não? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, presta atenção, tudo que há no mundo, tudo é o quê? Tudo que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por que as nossas famílias estão se perdendo? Porque nós queremos conquistar o mundo. Simples assim. Mas, na verdade, a nossa maior conquista precisa ser dentro da nossa casa. O que nós vamos levar desse mundo, meus irmãos? Fala para mim. NADA. O que nós vamos levar desse mundo? Absolutamente nada.
A Bíblia diz que nós nada trouxemos ao mundo e coisa alguma podemos dele levar. Se nós, como pais, se nós, como sacerdotes da nossa casa, não pararmos de olharmos para esse mundo e clamarmos a Deus por misericórdia nas nossas famílias, eu não sei onde nós vamos parar. O nosso problema hoje, o meu problema hoje é o mundo e amor ao mundo e as coisas do mundo. Eu não sei se você sofre com isso, mas eu sofro. Paulo, ele teve aquela revelação, não, quando ele diz lá em Gálatas, capítulo 6, e eu creio que nós precisamos ter essa revelação, quando ele diz assim, longe esteja de mim a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Nós precisamos, Gálatas 6,14, nós precisamos pedir ao Senhor essa revelação, de que eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Uma das funções sacerdotais era de olhar, de examinar. Você vai ver isso lá no Velho Testamento. A pessoa, quando trazia um animal, o sacerdote, ele tinha que fazer uma vistoria nesse animal. Ele tinha que olhar se esse animal não era manco, se ele não era coxo, se ele não tinha um problema no olho, se ele não tinha alguma doença de pele. Ele tinha que fazer todo esse exame. Hoje os nossos filhos estão se cortando dentro das nossas casas, e nós, pais, os sacerdotes, as auxiliadoras também podem entrar, mas eu tenho visto que as auxiliadoras têm reparado mais. Nós não estamos nem aí para o negócio, sabe por quê? Porque nós estamos olhando para fora. Para fora onde? Para o mundo. Pai que, uma filha no pleno verão, usando camisa, manga comprida, calça de moletom dentro de casa, a semana toda, o mês todo, e o pai não percebe. Sabe por quê? Porque está olhando para o mundo. Senhor, tem misericórdia de nós. Uma das características do sacerdote era essa, era de olhar. O que nós queremos hoje do mundo? Para aí para pensar. O que nós queremos hoje do mundo? Juntar, ter cada dia mais coisas, e Deus está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, aonde os ladrões escavam e roubam, mas juntai tesouro aonde? No céu. Senhor, tem misericórdia de nós. Qual que é o principal mandamento? Lembra quando os escribas perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento? Lá em Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30, Jesus respondeu, ele disse, o principal é, ouve, ó Israel. Quem que é o Israel de Deus? Nós. Ouve, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a sua força, ou a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O que você tem amado? Pastor, você falou errado, não é o que, é quem. Não, não é quem. O que nós temos amado? Será que nós temos amados a Deus? Não, infelizmente não. Infelizmente nós temos amado o mundo, as coisas que há no mundo, o nosso coração, sabe do que ele está cheio? Das coisas do mundo e não de Cristo. Até porque a Bíblia diz que a boca fala
O coração está cheio. É só você conversar comigo e eu conversar com você. Você vai ver o que você vai falar e eu vou ver o que eu vou falar. Nós estamos mundanizados. Qual é a ordem, o mandamento de Deus para nós? Ele está dizendo aí, amar. Amar quem? Quem que nós temos que amar? Uns aos outros. Quem que nós temos que amar? A esposa, os nossos filhos. Amar é um mandamento, não é, é um sentimento. Não é um sentimento, mas é muito mais que um sentimento. Amar é um mandamento de Deus. Agora, nós precisamos amar a partir do amor dele. João capítulo 13, versículo 34, Jesus está dizendo aí, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amar o quê, meus irmãos? Os bens, as posses que nós temos, as coisas que nós temos? Não, as pessoas. Uns aos outros. Quem é o seu próximo? Quem é o nosso mais próximo de nós? São os nossos. É a minha esposa e são as minhas filhas. A Bíblia manda o homem amar a sua esposa. Colossenses capítulo 3, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo nos diz assim, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Você percebe uma coisa interessante aqui, que ele fala de amar a esposa e depois ele fala da obediência. E ele vai dizer, quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Mais um texto, Efésios 5, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando o marido não ama a esposa, ele vai trazer essas instabilidades no lar. No curso de educação de filhos, na lição 3, nós falamos do começando certo, essa, né? E nessa lição ele fala que a maior influência que eu vou ter, que nós vamos ter com os nossos filhos, não será como pai. Você vai falar, mas como pode ser um negócio desse? A maior influência que nós vamos ter com nossos filhos é como o marido. O marido amando a esposa e a esposa sendo submissa ao marido. Quando a gente fala, quando não existe amor entre o casal, a criança se lasca. Ela regride, ela vai mal na escola, ela começa a fazer xixi na cama de novo e uma série de coisitas mais. Então, o amor do casal é o que vai trazer o equilíbrio para os filhos. E amar a Deus requer amar ao próximo. A esposa e os filhos são os nossos próximos. Meus irmãos, será que nós estamos vendo as necessidades ou a necessidade da nossa família? Se você parar para pensar hoje, será que o dinheiro é a maior necessidade da sua família? Eu creio que para muitos aqui não. Eu creio. Então, será que nós como pais, será que eu como sacerdote do lar, eu estou reparando, eu estou olhando a necessidade da minha família?
E nós precisamos pensar também, será que eu preciso ter esse padrão de vida que eu tenho hoje? Será que se eu descer esse padrão de vida, eu vou morrer? Será que se para mim manter um padrão de vida e eu estou sacrificando a minha família, eu preciso baixar desse padrão. Eu preciso me colocar diante do sacerdote com letra maiúscula, que é o Senhor, para que eu possa ser um sacerdote no meu lar. Será que nós precisamos trabalhar tanto como nós trabalhamos? E aí você e eu precisamos perguntar isso ao sacerdote, ao Senhor. E eu tenho certeza que se você, em oração, se colocar diante de Deus, perguntando isso para Ele, Ele vai. Você lembra daquela frase? Nenhum sucesso compensa o fracasso aonde? No lar. Viver com menos para poder ser um pai e um marido que glorifique a Deus. Por que você está dizendo isso? Porque eu tenho visto pessoas, pais, que trabalham, e temos que trabalhar, mas vive ali, e a família, cadê a família? Cadê a visão em cima da família? Tem um texto lá em Deuteronômio, que é um dos textos que vai nos ensinar essa verdade. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra, a quem passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da vida. Presta atenção. Ele está falando aqui das gerações. Ele está falando aqui, ó, tu, o teu filho e o filho do teu filho. Eu, graças a Deus, já estou nessa terceira geração aqui. Eu já estou incutindo na minha neta os princípios de Deus e da palavra de Deus. Já tenho esse privilégio. Aí ele diz assim: te ordeno tu, teu filho, filho dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Olha aqui, uma geração passando essa geração para outra. Ó Israel, ouve, pois, ó Israel, de novo, e atenta, que os guardes para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração. Aonde que tem que estar primeiro? No meu coração. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode levar ninguém aonde não foi. Então, primeiro tem que estar no meu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão de frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como que eu vou inculcar a palavra dos meus filhos? Trabalhando feito um louco? De manhã, de tarde, de noite? Que tempo é esse aqui? Eu preciso ter tempo com os meus filhos. Eu preciso ter tempo com a minha família. Seu filho é pequeno? Quantos aqui têm filhos pequenos? Tem uma turminha aí.
Leia a Bíblia com seu filho todos os dias. Conte histórias da Bíblia para os seus filhos todos os dias. Se tem algo que eu vejo hoje na vida das minhas filhas, que foi inculcado desde pequenininhas, foi a palavra de Deus. Não tinha uma noite que eu não ia para a cama com elas, sem estar com a Bíblia, elas sempre gostavam das mesmas histórias. Daniel na cova dos leões, eu devo ter contado relatado esse fato para elas, não se perdia as contas. E elas tinham prazer nisso. Então, leia a Bíblia com os nossos filhos, contar história para eles. Filho adolescente, quem aqui tem filho adolescente? Acho que adolescente tem menos. O que eu preciso fazer com meu filho adolescente? Eu preciso discutir com ele, trazer ele para a palavra, trazer ele para a realidade, porque ele está enfrentando lutas aí fora ou não está? E eu tenho que trazer ele para a palavra, falar como é que ele vai enfrentar esse mundo. O mundo é o sistema. Como é que ele vai fazer? Como que ele vai se posicionar? Como que ele vai gastar tempo? Precisamos gastar tempo com os nossos filhos, orar com eles, orar por eles, diariamente. A minha esposa falou agora do autora que ela estava ouvindo, e ela estava falando, dando algumas dicas para os pais. Estude o catecismo com o teu filho. Que catecismo? Tem vários catecismos aí. Quando eu ouço a palavra catecismo, eu lembro lá do catecismo da Igreja Católica que eu participei quando era criança. O catecismo aqui é o catecismo de Westminster. Tem vários catecismos que são de perguntas e respostas. Cada dia nós estudamos lá com os meninos da Casa Verde, os arautos, estudamos o catecismo Nova Cidade, né? Estudamos com ele todas aquelas perguntas, toda semana estudava uma pergunta. Pegue o seu filho adolescente, comece a estudar. Filho, nós vamos estudar aqui, ó, o pai comprou aqui o catecismo. Você explica para ele, ele tem lá as perguntas e as respostas e os textos bíblicos. Filho, vamos começar a ler um livro da Bíblia? Comece a ler com seu filho adolescente um livro da Bíblia. Vamos aprender, vamos pegar livros que nos ajude a entender a palavra de Deus e invista tempo com seu filho por misericórdia. E nós precisamos estar cheio da palavra de Deus. Eu escuto, mas a Bela, minha filha, quando nós íamos conversar, elas diziam assim: pai, tudo você tem que levar para a Bíblia? Tudo eu tenho que levar para a Bíblia. Tudo que a gente discutia, nós levávamos para a palavra. O que a Bíblia fala? Por quê? Porque a palavra de Deus é o solo, meu irmão. E a Bíblia diz que nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. O que acontece com nós quando nós não criamos filhos na palavra, nos princípios de Deus? Você vai criar um filho idólatra, você vai criar um filho mundano? Simples assim. No livro de Juízes, ele fala sobre as gerações de Israel que cresceram depois do evento de Êxodo, da conquista de Canaã, e a geração vinha testemunhando os milagres. Eu quero que você dê atenção a essa palavra geração. A primeira geração contou para a segunda geração os feitos de Deus. A maneira soberana, graciosa que Deus tinha feito e operado. A geração seguinte, os filhos de Josué, os filhos que lutaram com ele, os filhos, as filhas das mulheres que recolheram o maná do deserto, aprenderam de primeira mão as histórias de seus pais e de suas mães. Elas contaram sobre os livramentos de Deus, como Deus mandava o maná, como Deus supria com água, como Deus fazia todas as coisas. Os pais vivenciavam aquilo e falavam para os filhos. A segunda geração não viram
essa geração que ouviu, eles não viram os muros de Jericó caindo, não ouviram os trovões lá no Sinai, mas eles viram e ouviram pelos olhos dos pais e pelos ouvidos dos pais. Os pais presenciaram e falaram para os filhos tudo o que Deus tinha feito. E a Bíblia diz que essa geração, ela permaneceu fiel à palavra de Deus. Só que houve uma coisa terrível na terceira geração, depois do Êxodo. Está lá em Juízes, capítulo 2, versículo 8 a 13. A palavra de Deus nos diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O que nós aprendemos com esse relato aqui, meus irmãos? Quando uma geração não passa para outra geração, quando uma geração não prega para outra geração, quando uma geração não incute os princípios de Deus para aquela geração, ela vira idólatra. A primeira geração presenciou, a segunda geração, mas a terceira geração se perdeu. Sabe por quê? Porque o pai, porque o sacerdote não passou para os filhos. Eu tenho o privilégio, volto a dizer, de poder evangelizar a minha neta, apesar de que ela está com 1 ano e 3 meses. Mas não tem um dia que eu estou pessoalmente com ela, que eu não fale da palavra de Deus para ela, que eu não fale que ela é salva pela graça, que eu não leia vários versículos da palavra de Deus para ela. Isso não é trabalho meu, é trabalho dos pais. Mas eu, como sacerdote, eu preciso. Eu quero que você saia daqui hoje igual Josué. Lembra Josué? Quando ele tomou aquela decisão, e ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente do céu, você não sabe o que esse homem teve que peitar. Você não sabe o problema que esse homem ia arrumar para a vida dele. Todo um povo idólatra. E ele dizendo: vocês querem servir esses deuses a quem seus pais serviram? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos nos pedir ao Senhor que Ele nos desconforme com esse mundo, porque eu creio que nós já fomos desarraigados dele. Eu creio que vocês já creram em Cristo, já nasceram de novo. Mas mesmo nascido de novo, nós estamos nos conformando a esse mundo, cada vez mais. Meu querido, quem que ensina os filhos para a vida? Quem que dá limite para os filhos? É a mãe? Não, é o pai. Quem que ensina a filha a se vestir? É o pai. Eu preciso falar com 2 pais essa semana, de adolescentes, que estavam participando domingo lá em cima, e dizer: pai, você não está vendo a roupa que a sua filha adolescente está usando, não? Porque eu, como pai, eu tenho um olhar, não um olhar de lascívia em cima da minha filha, mas eu sei o que um homem vai pensar e o que ele vai ver aquilo. Às vezes, na inocência,
Os filhos não sabem, muitas vezes não sabem mesmo. Então, eu, pai, preciso colocar esse limite. Eu, pai, preciso ver. A mãe também precisa ajudar. Mas quem coloca esse limite é o pai. Qual que é a verdade nua e crua de muitos nós aqui hoje? Nós só temos tempo para o nosso trabalho. Nós só estamos querendo juntar coisas nesse mundo, que vai ficar tudo aí, né? Não vamos levar absolutamente nada. Eu admiro o Márcio Mizobuti. Ele vive dizendo não para mim, ele vive dizendo não para o Hildo, ele vive dizendo não para o Eric. Eu não sei se para o pastor Glenn ele tem coragem de dizer não. Mas todas as vezes que eu tenho chamado ele e dito, Márcio, eu preciso que você pregue, eu vou viajar terça-feira, eu já peguei ele, olha, preciso que você pregue aí, não vou. Márcio, preciso que você pregue. Não, não vou. Cadê o Márcio que não está aqui hoje? Onde que ele está? Ele está na casa dele. Ele está com a família dele, cuidando dos filhos. Às vezes nós vamos nos enchendo de tantas coisas. A gente fala, não, o meu bem maior, o meu bem mais precioso é a minha família. Mas nós estamos no mundo, querendo juntar coisas para o mundo, que vai ficar tudo aí. Quem sabe o anticristo vai aproveitar isso, né? Eu lembro quando nós namorávamos, quando nós casamos, eu conversei com a minha esposa. Quando você engravidar, você vai largar o emprego. Por quê? Porque eu creio que a mãe tem que estar nos primeiros anos de vida com o filho. E ela, na época lá, ganhava muito bem, era gerente de uma casa de óculos aqui em Londrina, e quando ela engravidou, peça a conta. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não passamos fome. Porque nós temos um Deus que supre. Mas o meu problema e o seu problema é que nós somos um bando de incrédulos. A Bíblia diz que aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ô, meu irmão, se Deus me deu o filho dele, será que ele não vai me dar uma condição nesse mundo? Também não vou ficar em casa de braço cruzado dizendo, não, Deus vai mandar. Ó. Não, eu preciso trabalhar. E eu creio que foi um dos maiores investimentos que nós fizemos na nossa vida, foi deixar as nossas filhas ali em casa. A minha esposa com ela. Nós, pais, estamos falhando para levar para os nossos filhos a razão da nossa esperança. Será que os nossos filhos, será que você pode dizer, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final? Você pode dizer isso? Você crê nisso? Então nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Porque não adianta eu ter essa esperança. Não adianta eu crer nisso. Eu não estou dizendo aqui para você fazer o trabalho do Espírito Santo. Quem convence, quem vai operar é o Espírito Santo. Mas nós precisamos levar o Evangelho, levar a palavra para os nossos filhos, insistindo com eles ali, para que eles possam ter essa esperança que nós temos, para que eles possam ter esse descanso. Será que nós podemos dizer publicamente, sem medo de retaliação, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final? Ou eu digo isso aqui só na igreja? Lá fora, se eu disser isso lá no meu colégio, se eu disser isso lá no meu trabalho, o negócio vai complicar. E os nossos filhos precisam saber disso, em quem nós temos crido. Se você crê nessa verdade, meu irmão, por misericórdia, passe isso para o seu filho. Invista tempo com o seu filho. Seja o sacerdote na sua casa, olhando, observando.
E eu vou dizer para vocês, eu tenho falhado. Acertamos muitas coisas lá atrás, erramos outras. Eu não estou falando aqui, nós só temos um sacerdote perfeito, é o Senhor. Nós vamos errar. Agora, quando nós estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, a palavra de Deus, nós vamos errar bem menos, mas bem menos mesmo. E Hebreus 4, 14 a 16, a palavra de Deus nos diz assim, Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele está dizendo aqui, ele foi tentado, ele passou por tudo, mas ele pode socorrer-nos. Como é que está a sua casa? Como é que está a minha casa? E eu quero terminar citando aquele texto que o Mário, no estudo dele, citou. Eu acho que é 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda a graça, esse mesmo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou, Ele mesmo há de nos fortificar, fundamentar e fortalecer. Mas nós precisamos ir diante dEle. Nós precisamos clamar a Ele. Precisamos reconhecer, confessar o nosso pecado diante dEle. Deus, eu tenho negligenciado o sacerdócio da minha casa, mas tem misericórdia. Me dê sabedoria. Deus dá sabedoria para nós ou não? Para quem que Ele dá sabedoria? A quem pede e aquele que necessita. Tem gente que acha que é o sabidão. Mas a Bíblia diz que se você carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Então, meus queridos, precisamos e temos um trono de graça, temos um Deus de toda a graça, que pode vir ao nosso socorro. Eu não sou nenhum profeta, nenhum vidente, mas eu sei que não está fácil viver nesse mundo, e as coisas vão piorar cada vez mais. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão firmados no Senhor, eles são como o Monte Sião que não se abala. Para onde nós estamos olhando, na hora dos problemas e das dificuldades, nós estamos entrando em desespero ou estamos levando diante daquele que pode todas as coisas, como pais? Ore no almoço, ore à noite, ore com seus filhos, o tempo que você tiver, como diz o texto ali. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, não perca tempo de colocar, inculcar a palavra de Deus dentro dos seus filhos. Hoje, graças a Deus, eu vejo nas minhas filhas que todo o trabalho, que eu não vou chamar de trabalho, que eu tive com elas, não foi em vão. Uma vez eu disse para elas, vamos decorar a carta de Paulo aos Romanos, elas ficaram todas empolgadas. Quando eu comecei a mostrar o tamanho da carta de Paulo aos Romanos, falou, opa, isso aí não vai ter jeito. Eu falei, nós não estamos com pressa. E todo dia nós líamos Romanos, capítulo 1, durante vários meses, depois capítulo 2, depois capítulo 3, e hoje eu vejo elas, às vezes elas começam
a falar e a lembrar da palavra que foi colocada, que foi armazenada no coração. Lembre-se daquilo que o salmista disse: eu escondi, eu armazenei, eu guardei a tua palavra no meu coração, por isso posso viver sem pecar contra ti. Faça isso. Peça ajuda. Lembra dos 2 textos finais. O trono da graça de Hebreus e o 1 Pedro 5,10. Vá diante dele, não tenta fazer na força da sua carne. Vá diante dele, clama a ele, eu tenho certeza que o Senhor vai vir ao seu encontro. Coloque-se diante dele. E se tiver que baixar padrão, se tiver, ele vai operar, ele vai sustentar. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante de ti, com o rosto desvendado, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações pelos méritos de Cristo. E Pai, nessa noite nós queremos nos colocar diante de ti, pedindo perdão pela nossa negligência, pedindo perdão pelo nosso amor a esse mundo. E queremos, Pai, pedir a ti que o Senhor, pelo teu Espírito, doce Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que ele venha tratar conosco e que ele venha nos levar a olhar para o autor e consumador da nossa fé, a depender unicamente de Jesus Cristo. Opera isso, Pai, nas nossas vidas, opera isso nas nossas famílias. Eu quero colocar diante de ti nessa noite a minha família, a família de cada irmão aqui, a família dessa comunidade, pedindo, Pai, que o Senhor venha operar um avivamento nas nossas vidas. Faz isso, Pai, com o único propósito, a exaltação e a glorificação de Cristo Jesus. É no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a ti. Amém.